Olá, vamos então para essa nova aula para discutir agora sobre a pré-história da psicanálise. A partir desse momento vamos discutir um pouco sobre a construção do campo psicanalítico. Eu vou falar de 4 aspectos. A histeria, que eu falei anteriormente, mas agora eu vou entrar um pouco mais nesse assunto. O sintoma aponta para outra realidade. Esse é o aspecto crucial para entender a psicanálise e também para pensar algumas coisas na psicologia. O conceito de inconsciente e a realidade da sexualidade. Então, esses 4 aspectos. Para pensar a questão da histeria, eu trouxe um trechinho de um texto do Freud, ainda quando ele estava começando a discutir sobre os assuntos da histeria. Isso foi em 1888, o texto se chama Histeria, está no primeiro volume da obra do Freud, 1888. Tá? Ele diz assim, ele faz um apanhado sobre como a histeria era trabalhada, pensada e tratada nessa época. Ele fala assim: histeria tem origem, o nome, tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito que vincula as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino, aquilo que eu tinha falado antes. Ele fala, os pobres histéricos que em séculos anteriores tinham sido lançados à fogueira ou exorcizados, aquilo que eu falei no primeiro momento, de que toda doença ela é entendida de acordo com os conceitos e as ideias de uma cultura, do momento histórico que acontece. Em épocas recentes e esclarecidas, estavam sujeitos à maldição do ridículo. Seu estado era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exagero, ou seja, aquilo que as pessoas histéricas sofriam, passavam, era fingimento, porque não tinha causa orgânica, não tinha nada orgânico no corpo. Lembra da questão da biomedicina, tá? Ele fala assim, a histeria é uma neurose no mais estrito sentido da palavra, quer dizer, não foram achadas nenhuma alteração perceptível do sistema nervoso. A histeria baseia-se total e inteiramente em modificações fisiológicas do sistema nervoso. Sua essência deve ser expressa numa fórmula que leve em consideração as condições de excitação do cérebro, do sistema nervoso. Isso é a concepção que ele tinha e da época dele. Ele fala, uma fórmula completamente da patologia fisiopatológica ainda não foi descoberta, ou seja, descobrir uma causa patológica dentro do aspecto físico do corpo, fisiopatológica, ainda não existe. Por enquanto, devemos contentar em definir a neurose de um modo puramente descritivo, ou seja, quais são seus sintomas. E ele vai falar o que aparece: ataques convulsivos, zonas hiperexcitadas, que a pessoa toca e tem convulsões, tem sofrimento, mal-estar, distúrbios da sensibilidade, partes do corpo muito sensíveis, distúrbios da atividade sensorial, a pessoa tem percepções problemáticas ou não percebe, ou perde a capacidade de visualização ou de sentir alguma coisa, paralisias, o membro do corpo, qualquer membro, braço, perna, outra parte, enfim, fica paralisado, e contraturas, a pessoa se contrai, o corpo fica contraído. Ele fala, as características gerais é que os sintomas histéricos são muito exagerados e eles são isolados, eles não acontecem como sintomas relacionados a problemas biológicos, cerebrais, porque se tivesse uma lesão orgânica, ele ia produzir determinados sintomas muito claros, e a histeria acontece de ter só um desses e não todos os outros, por exemplo. Aí ele fala, a etiologia da histeria deve ser buscada na hereditariedade, passada de mãe para filho, de pais para filhos, Ou seja, nesse momento a concepção que ele tinha, lembra que eu falei sobre as psicoses? A concepção que se tinha aqui na época é de que a histeria era passado geneticamente, hereditariamente, de pais para filhos, Essa era a concepção. E ele vai falando de alguns outros aspectos. Quais são os tratamentos possíveis? Ele fala, são paliativos, profiláticos, para cuidar. Então, situações de repouso, descanso, tratamento moral para ir discutindo com a pessoa sobre a situação, hidroterapia, ginástica, e aí olha o tratamento que se tinha para a histeria, ou seja, tratamento de relaxamento, para descansar, porque a pessoa estava hiperexcitada e sofrendo por causa disso. E ele fala, tem um outro tratamento que está sendo realizado pelo Breuer, que é a partir da hipnose, que se sugere para a pessoa algo diferente, sugere para ela buscar a causa nas suas lembranças, nas suas próprias memórias. E aí retomar a história anterior à doença ajuda a pensar na causa da doença. Então essa era a forma que o Freud estava pensando e eu vou contar a partir daí o que foi acontecendo, tá bom? Então a gente tem uma noção sobre a histeria.
o que foi acontecendo? A partir do momento que o Freud e o Breuer foram escutando essas mulheres histéricas e alguns homens histéricos também, buscando, perguntando, vai lá, isso a pessoa estava hipnotizada, né? Ela era colocada no estado de sonolência para poder resgatar essas lembranças, essas memórias, né? Então, nesse momento, a pessoa ia resgatando, aconteceu isso, o dia que aconteceu foi assim, conta mais, volta nessa história, vai lá nela. Isso fazia com que a pessoa fosse lembrando, resgatando elementos que tinham acontecido naquele período para entender o que estava acontecendo. E na medida em que a pessoa fazia isso, isso provocava uma reação de espanto, de energia, de liberação, de compreensão do processo, e a gente entende isso como o que o Freud e o Breuer chamavam de catarse, né? Catarse é a liberação de energia. A pessoa se dava conta do que tinha acontecido naquele momento, né? E aí, por conta disso, aquilo fazia com que ela se sentisse revigorada, liberasse energia, chorasse, enfim, conseguisse ter uma reação. E aí isso foi dando a ideia de que o sintoma, no caso da histeria, não era exatamente orgânico, porque esse é o ponto, eu vou tirar aqui. O sintoma já se sabia que ele não era orgânico, embora fosse no corpo. Então, alguma coisa pode acontecer no corpo sem que seja de causa orgânica, sem que seja uma lesão no próprio corpo produzindo. Mas o sintoma apontava para outra realidade. Não mais para a realidade orgânica, e sim para uma realidade que seria diferente daquela do próprio sintoma. Então, é como se o sintoma fosse só a superfície do processo. E aí, o que eles vão pensando? Essa outra realidade, eles foram nomeando de inconsciente. O que é o inconsciente? Inconsciente aqui tem a partícula não, negativa. O inconsciente é o não consciente, é o que não está consciente. É diferente de subconsciente, tá? O pessoal entende mal isso aqui. Não tem nada a ver com subconsciente. Subconsciente é abaixo da consciência. E o Freud não trabalha com essa ideia de abaixo, porque a consciência está em cima, onde que é abaixo da consciência? Não faz sentido nenhum alguma coisa abaixo ou acima no que se trata da consciência. Então o termo é inconsciente para dizer não consciente, está fora da consciência. A pessoa não sabe por que ela provocou. E a gente vai, por hipnose, nesse primeiro momento, tentando entender o que aconteceu. O Freud depois foi mudando a técnica dele para associação livre, eu vou falar disso mais adiante, tá? Então, o que eles foram propondo? Essa é uma discussão contemporânea ao Freud, então outros autores também estavam discutindo isso, que existem processos inconscientes. A consciência da gente, o que a gente lembra, não é suficiente para explicar tudo. Então, o próprio Charcot, o próprio Pierre Janet, outros pesquisadores desse período dos anos de 1880, 1890 e tudo mais, estavam discutindo sobre essa outra realidade, tá? A ideia de que existe algo diferente. Então, o paciente procura um médico. A gente está falando dos médicos ainda, não tinha ainda a profissão de psicologia, nem existia essa ideia ainda, né? Então o paciente procura o médico e começa a falar com ele, eu estou sentindo tremores, eu estou sentindo que o meu braço está estranho, ele fala do sintoma do braço dele, o médico avalia e o braço não tem nada que mostre que seja uma lesão no músculo, por exemplo, do braço. E aí o médico fala, isso aqui é fingimento seu, isso aqui sai daqui, não precisa, não vou te tratar, você não merece um tratamento. O Breuer, o Freud e outras pessoas começaram a escutar essas pessoas. Me conta um pouco sobre isso, né? Eu vou te colocar em hipnose para você ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, para tirar um pouco a resistência do pensamento, para você ter uma fluidez na sua lembrança. Então me conta sobre o que você lembra do dia, do que foi acontecendo, quando começou, como é que foi, resgata essa história, vamos lá. No que a pessoa ia falando, uma realidade em outro aspecto, então o sintoma, ele está aqui no corpo, na medida que a pessoa vai falando, ele consegue alcançar uma memória que é o fundo de base para a criação desse sintoma, para entender a causa desse sintoma, tá? Essa ideia de buscar na memória tem a ver
com o processo do inconsciente. Então, o que é o sintoma, já nesse começo aí da elaboração do Freud? O sintoma é algo que está escondido, ele aponta para algo que está escondido por trás. Agora, o que é que está escondido? E aí essa é uma teorização importante para a gente entender. O sintoma, ele aponta para outra realidade, para algo que está inconsciente. E qual que foi a forma que eles entenderam? Geralmente as pessoas que contavam isso diziam que havia algum conflito psíquico, algum conflito dentro delas que elas estavam passando e elas não encontraram saída para esse conflito, resolução para esse conflito. E eles entendiam que quando a pessoa está diante de um conflito psíquico, geralmente insuportável, e elas não encontram saída para isso, realização para isso, elas escondem esse conflito. Esse ato de ser insuportável, ele é escondido. Na medida em que ele é escondido, a pessoa se esquece do que está acontecendo. Ela esquecendo, a princípio, saiu da consciência, ela não precisa mais lidar com esse conflito. Mas o que vai acontecendo em consequência disso? A energia, o afeto, a emoção ligada a esse conflito não desaparece. Embora a pessoa se esqueça, então não está na consciência mais dela, o sentimento e o afeto não consegue ser esquecido. Ele continua lá como um mal-estar. Então, do aspecto insuportável, que é escondido, que é esquecido, é só a memória dele. A lembrança dele que é esquecida. O afeto, que é a energia, ele continua ali, pulando, se manifestando. E aí, o que acontecia? Já que essa pessoa não resolvia o conflito, ela escondia da sua própria memória, da sua própria lembrança, que ela tinha esse mal-estar, e o afeto continuava, o afeto encontrava outra saída. Encontra outra saída. Qual que é a saída? No corpo. Então é mais ou menos assim. A pessoa passou por um conflito, ela chegou ali, um conflito dentro de casa, a mulher sabe que o marido a traía, ela não conseguia se separar, não existia essas questões naquele momento, né? Essas reflexões nesse sentido. Uma época muito dura, inclusive com as mulheres, né? Todas as épocas têm sido, né? E aí, naquele momento que ela não encontrava outra vazão, ela meio que engolia aquilo, né? Não vou pensar mais nisso, acabou. E aquilo ia para o corpo dela. Porque aí ela começava a apresentar sintomas de sofrimento no próprio corpo. E isso existe até hoje, né? Então, o que o Freud e o Breuer foi entendendo? Que aqueles sintomas que tinham outra realidade, porque não eram orgânicos, diziam respeito a um conflito psíquico que essa pessoa está vivendo, porque ela não conseguia dar conta de resolver. Ela escondia, ela censurava esses pensamentos, mas os afetos não eram censurados, os afetos achavam a saída no próprio corpo, e aí você tem os sintomas histéricos. Então, o sintoma, nesse primeiro momento, ele é entendido sempre como algo que diz respeito a uma outra realidade de conflitos psíquicos. Essa é a compreensão deles. O que vai diferenciar para o Freud aí? Quanto mais o Freud escutava essas pessoas falando dos seus sofrimentos, mas ele foi se dando conta de que o que estava em questão não era qualquer conflito. Esse conflito era um conflito de base sexual. E aqui ele se diferenciou do Breuer, né? Por que sexual? Porque dizia respeito às formas como uma pessoa lida com a sua sexualidade na relação com o outro. Lidar com sua sexualidade não é o sexo em si, mas é o afeto com o outro, é o contato com o outro, é o prazer, é o desejo e tudo mais, tá? Então aí vão entrando questões de ciúme, vão entrando questões de inveja, vão entrando desejo pelo outro, vão entrando desejo de ser amado pelo outro, de ser cuidado ou não pelo outro, de ter a posse do outro. Então tudo isso ia aparecendo como material desses conflitos que as pessoas viviam naquele momento.
Nessa proposição, o Freud vai se diferenciando e ele vai construindo o campo psicanalítico. É a partir dessa base de que existe uma outra realidade, essa outra realidade é inconsciente, existe uma censura ao conflito que é sexual. Na medida em que essa censura acontece, ela só consegue cortar, fazer desaparecer a parte racional, digamos assim, a memória, a lembrança do processo, mas o afeto não é escondido. Ao invés disso, ele se sobrecarrega e ele procura vazão, e a vazão vai sendo no próprio corpo. Tá? Então essa é a discussão da pré-história da psicanálise, e é a partir daqui que o campo psicanalítico vai sendo construído. Eu vou deixar um material de referência, dá uma olhada aí nele, tá? Se você tiver alguma dúvida, pergunta que a gente vai discutindo, ok? Bom estudo. Tchau, tchau.